Olá, gente boa! Pastor Davi Nogueira aqui para mais um Diário do Pastor. E hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, texto emblemático, texto importante para a doutrina cristã. Mateus 16, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo aí. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente boa, esse texto é maravilhoso. Porque esse texto, ele não somente lança fundamentos fundamentos teológicos sobre a igreja, essa afirmativa do apóstolo Pedro, essa afirmativa teológica, essa composição teológica inspirada pelo Espírito Santo, que sustenta a igreja, mas também nós encontramos aqui uma fala do nosso Senhor Jesus que precisa estar consolidada no nosso coração. E eu quero ler de novo esta fala do Senhor Jesus em todo esse diálogo para enfatizar. Quando o último versículo que lemos, o Senhor Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está falando aqui a respeito desta verdade. O sentido do texto original aqui aponta para a fala de Pedro, a declaração de Pedro. Esta pedra não se refere ao apóstolo, tampouco geograficamente falando, como se eles estivessem ali em cima de uma rocha. Não. O Senhor Jesus está falando a respeito da declaração de Pedro. E a partir dessa declaração, o Senhor Jesus fala que a sua igreja é edificada. Mas ele diz: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja, primeiramente, não está estabelecida, edificada, ela não permanece a partir das impressões das pessoas. Quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é como se fosse uma espécie de Elias, outros de Jeremias, João Batista. As pessoas podem ter várias impressões a respeito da igreja. Mas a grande verdade é que a igreja está edificada a partir desta verdade, que é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Criador e sustentador do universo, aquele que vive pelos séculos dos séculos. João Batista passou, Elias passou, Jeremias passou, mas o Senhor Jesus está estabelecido sobre o universo para sempre. Ele ressuscitou, ele está vivo, e porque ele vive, a igreja vive, a igreja permanece. Ele é o edificador da igreja. Segunda coisa, a igreja não está estabelecida, por conseguinte, a partir de decretos, decretos humanos, decretos políticos. Esse decreto número tal que abre e fecha, não é o abre e fecha, não é a oscilação no número de casos que a gente encontra relativos ao novo coronavírus, que oscila também a categoria das bandeiras, e com isso a classificação daquilo onde da extensão do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A igreja extrapola tudo isso. A igreja não está aberta ou fechada por conta desse ou daquele decreto. O decreto que sustenta a igreja é o decreto do Senhor. É quando o Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero dizer que essa pandemia não vai prevalecer contra a igreja.
Isso significa que essa pandemia não vai prevalecer sobre você. Eu não estou dizendo que você não vai contrair o vírus. Eu não estou dizendo que você não vai ter complicações do vírus. E eu também não estou dizendo que talvez você não venha morrer por conta do vírus. Eu estou dizendo que se você é a igreja do Senhor, você não vai passar. Você está diante daquele que vive eternamente. Ou você está aqui, nesse corpo físico, existindo nesse tempo, como igreja, ou você está diante dele eternamente, na igreja triunfante, por toda a eternidade. A igreja foi decretada pelo Senhor Jesus. Como é bom saber disso. Como é bom saber que, a despeito de qualquer que seja a circunstância, a palavra do Senhor permanece para sempre, quando disse para Pedro, sobre esta rocha, sobre essa verdade, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O Senhor está edificando a nossa vida, queridos. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Tudo vai passar e o nome dele continuará sendo glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Um beijo carinhoso. Tenha um bom dia.